Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Check-in Confirmado, onde toda boa história começa com embarque. Eu sou Santuza Macedo. Eu sou o Ricardo Werneck. E hoje temos uma convidada muito especial, Chaka Mahatma. Seja bem-vinda, Chaka. Obrigada, gente, por esse convite. É a primeira vez que eu tô no podcast, tá? Mas pra contar um pouquinho da minha história, dessas viagens que eu já fiz por aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E hoje iremos falar sobre o fim do mundo. Eita. Você conhece o fim O mundo do vai mundo? acabar? Não, né? Dessa vez ainda não. Ainda não. O fim do mundo, que é Ushuaia e El Calafate, que são lugares sensacionais que acho que todo mundo precisa e deve conhecer. E é aqui pertinho da gente, Pertinho né? da Longe, gente. assim. E sim. segue a vinheta. Check-in Confirmado Podcast. Tchaka, então, vamos falar aqui perguntas rápidas Sim. do que você prefere quando você tá viajando, tá? No avião, janela ou corredor? Janela. Tá junto com 90% das pessoas. Mala grande, despachada de 23 quilos ou mala de bordo de 10 quilos? Então, me conhecendo seria a despachada, mas eu aprendi mala de mão pra minimizar, entendeu? Os problemas. Exatamente. Durante um voo, prefere ouvir música, assistir um filme, ler um livro ou dormir? Dormir, com certeza. Aproveita que já tá ali sem ter o que Até fazer, porque dá um né? pânico também, um avião, querendo ou não, é apertado. Então eu prefiro dormir pra passar rápido. Exatamente. Decolagem ou aterrissagem? Aterrissagem. Eu acho que ninguém, desde que a gente começou o podcast, falou decolagem. Sério? Porque todo mundo fala assim, prefiro aterrissar que a gente Porque chegou pela no ansiedade, destino. né? Eu acho que pela ansiedade de querer chegar, de estar, né? Chegamos no destino, pé no Já chão. estou em segurança. Isso. Exatamente. Verdade. Fechamos o nosso segundo quadro. E aí, Chaka, já até introduzindo aqui no nosso terceiro quadro, conta um pouquinho de você, quem é você, de onde você veio, se você é daqui de Volta Sua Redonda profissão, mesmo, sua sim. profissão, conta um pouquinho de você. Tá. Vai contar agora? Pode falar. Então, eu sou aqui de Volta Redonda mesmo, apesar de ter esse nome diferente, né? Que todo mundo você é da Índia. Não, meu nome é indiano e africano, mas sou brasileira. Uhum. Volta Redondense. Como uma boa sagitariana, amo viajar, né? E eu sou biomédica aqui em Volta Redonda, né? Eu tenho um consultório, eu trabalho com biomedicina estética, que é essa parte de harmonização facial, também corporal agora. Uhum. Já trabalho há mais ou menos uns 12 anos nessa área. Uhum. Tenho 2 filhos. Legal. Os 2 filhos, um de 12, outro de 5 aninhos. Uhum. E é isso. Filho é tudo na vida, né? Ah, é? Eu tenho uma de 4 meses agora. 4 meses? Que já tá viajando, inclusive. Olha, Já tá viajando, já foi pra Gramado, já conheceu o Natal Luz lá. tá ó. vendo? Meu filho fica assim, ai mãe, quando eu Legal. vou viajar de avião? Porque acho que todo mundo tem essa expectativa Aham. de viajar, né? Aí eles Sim. ficam me perguntando, eu falei, calma que a gente já vai. Aham. Eu demorei um pouquinho a viajar, mas depois também, quando você pega gosto. Com certeza. Isso aí. E, Chaka, conta um pouquinho, qual foi a sua primeira impressão quando você chegou no Ushuaia? 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 Eu até tava falando com a Ushuaia Sandra, né, é um nos nome bastidores. difícil. Na verdade, cada um fala uma coisa. Cada Né? um fala um Ushuaia, Ushuaia. No português, a gente fala Ushuaia, tá Uhum. certo? Mas lá, assim, o certo seria falar Ushuaia. 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 Mas a No gente fala espanhol, Ushuaia, né? Falando no espanhol, né? seria Ushuaia. Mas a gente fala Uhum. Ushuaia, tá tudo certo, todo mundo entende. Isso aí. Assim, a Qual primeira foi sua impressão, primeira impressão? é porque como você passa ali pelas cordilheiras, Uhum. né? Antes de chegar, tem muita turbulência. Uhum. Então dá um medo. Né? Nessa hora do pouso dá um medo. É muita turbulência, muito. Aí as aeromoças já preparam, né? Aperta o cinto, aquela coisa toda. E aí, quando vai aterrissar, eles começam a aplaudir sem parar e todo mundo Que gritando isso? dentro do avião. Aí eu falei, gente, o negócio né, é sério mesmo. Eu não imaginava que Ilha era da assim. Madeira lá em Portugal, que é assim venta, também né? É isso. Que venta, né? Às vezes venta muito. Acho que venta O muito. avião pousa até de lado, assim, Mas é tá? Às muito vezes, bonito, né? A cordilheira é linda. Assim, não tem como explicar. surreal. Eu já tinha visto quando eu fui para Santiago, Uhum. no Chile. Mas, assim, na Patagônia,
teve essa questão da turbulência que não teve quando eu fui pro Chile. Santiago, Então, deu um pouquinho de susto. Uhum. E quando você desce, assim, no aeroporto já, você vê aquelas montanhas, aquelas geleiras, é muito bonito. Uhum. Porque é uma vegetação, é uma natureza muito diferente do que a gente tá acostumado. Exuberante, E né? eu nunca tinha visto neve na vida. Já tinha viajado para outros lugares, mas não tinha pegado neve. Aham. Então era muito diferente. Assim, é muito bonito. Eu acho que vale a pena. Não pra morar, Não pra mas morar. vale a pena visitar. Cara, é uma E- loucura. A neve é o que a gente fala, né? Tipo, a neve é linda. Pra você ir, brincar, Uns dias. deita ali, faz o Isso. anjinho assim. Eu fiz. Faz umas bolinhas de neve, brinca, mas Isso. ó, vai embora. embora. Tipo, Mas- eu particularmente... Também não. Eu acho linda a neve nas fotos, nos vídeos. Sim. Só. Eu também não gosto de neve. Não, Mas É, tem pra- que conhecer, né? É um negócio que é a uma gente tem que experiência. conhecer. É uma É experiência, experiência. muito, muito, É muito Mas legal. pra O que eu não viver- gosto é que você tá na neve, aí entra em qualquer lugar, aí você começa a tirar. Exatamente. Começa a tirar Exatamente. as roupas, É. aí daqui a pouco começa a colocar Colocar de novo. roupa, Mas, gente, isso. aí é tanto trabalho. É isso aí. É um trabalho, É não um é? trabalho. A gente brinca que fica igual uma cebola, né? Fica, Igual uma fica cebola, só as isolinho, camadinhas é. assim. Exato. E você chega É nos loucura. lugares, é muito calor, porque todos têm aquecedor. Isso é muito Aquecedor. seco, né? Aham. Mas Os conta um quartos. pouquinho de lá, então, assim, o que mais chamou atenção logo no primeiro dia? No primeiro Porque dia foi, a impressão foi- que você falou que foi da realmente, turbulência. Mas quando você chegou mesmo na era cidade, muito bonito. É muito diferente. você então, foi qual mês? Agosto. Agosto? Então era muito E frio. agosto era peguei muito frio, que é o mesmo. inverno. Período de inverno, É, né? de Aqui inverno, de no neve. hemisfério sul, Então né? tinha neve Isso. mesmo na rua, Não, tudo? É tanto que assim, quando começou realmente a nevar, quando a gente Aham. chegou, porque quando chegou não tava nevando. E era quantos Uhum. graus? Ai, não vou lembrar. Tava Abaixo nevando. de zero. Tava Abaixo de nevando. zero, tava nevando. E aí Negativo. eu lembro que a primeira vez que eu vi a neve, porque a gente acha aquela coisa bonitinha, né, dos flocos. E assim, a questão de você fechar os olhos e abrir, já tá tudo coberto de neve. Então eu fiquei um pouco impressionada, porque eu achei muito rápido Uhum. como é que as ruas já ficavam todas cobertas de neve. Fechou o olho, olhou, já tá tudo cheio de neve. Achava que demorava um pouco, Aham. entende? Aham. Não. Tem que ficar nevando ali um tempo ali e tal, pra não, poder... é coisa de minutos, já tá tudo coberto mesmo. É. Então, se você der um mole de sair pra rua sem um casaco realmente de proteção, Uhum. você vai ficar molhado. Já era. E É. lá neva na cidade, Na cidade né? ali Não mesmo. é um local específico. Não, é porque tem locais que É, são específicos. que não, igual não. em Santiago, É, igual- né? Você é. falou de Santiago. Isso. Ah, não- Santiago você pode ir em julho, no período mais rigoroso do Que não inverno, tá nevando. que em Santiago não É, neva. só Ou lá quase vale nunca nevar. neva. É. Só lá nas cordilheiras, Isso. né? Em Ushuaia já Não, é... já é na diferente. cidade mesmo. Tanto que assim, quando eu fiquei na São Martim, que é a principal, né? Uhum. É uma rua. Né? Então eu já fiquei ali no hotel e ali nevava o tempo todo. Então eu já olhava pela janelinha, né? Tá nevando pra já ir toda capotada, porque a neve vai te molhar, é igual uma chuva. É, isso aí. Então você vai sair molhado realmente, Uhum. então você tem que ir com toda a proteção. E uma coisa que é muito complicada, que você tava falando de ter que ficar tirando as roupas, é que você tem que ir com uma blusinha embaixo bonitinha. Porque você vai chegar no restaurante, você vai tirar o seu casacão chiquérrimo e aguenta aquela blusa horrorosa, porque é muito quente. É Cara, muito quente. Eu passo É umas muito- vergonhas assim Não é? de vez em quando. A gente Aí coloca você aquela bota o surradinha casaco quentinha, né? bonito, você fica com aquela roupinha Isso, confortável. cachecol, entendeu? E aí já era, você entra no restaurante pra jantar, e aí o que você vai fazer? Vai ficar com um casacão É lá muito dentro, aquecido? quente, e você soa mesmo, não tem Uhum. como, você tem que tirar. É. Cara, mas não tem jeito, assim, eu nunca fui lá, Aham. né? Mas em Santiago, às vezes assim, você lá na neve, né? Lá no Sim. pé na neve, assim, o seu pé tá congelando É. de... Porque assim, até as botas impermeáveis, não sei o que, não sei o que, não sei se isso aconteceu com você lá, mas o dedo vai ficando duro. Vai. Exatamente. O dedo do Depois pé eu vou contar vai um ficando episódio duro. que eu não conseguia mexer Mesmo minha dentro mão. da É. luva, eu Mesmo vi dentro da isso. luva, o pé dentro da bota, né? Vai ficando duro. Por isso que eu te falei que morar o não dá. dedo não dá, é. Conta um pouquinho aí do que você teve de experiência lá com relação a isso. Teve um passeio que eu fiz, né? Que a minha mão, eu lembro que o guia falou assim: olha, vocês não podem ficar mais de 4 minutos sem movimentar. Aham. Porque realmente, gente, vai ficando duro que você não consegue mexer os dedos. Uhum. E vai dando uma aflição. Aham. Porque o frio, a questão do frio, se é calor ou frio, eu prefiro calor. Uhum. Porque o calor tá quente, vai esquentar. O frio, ele também queima.
Uhum. Então você já começa a sentir queimando mesmo. Uhum. Nariz, tudo. Depois você fica até bronzeada, porque queima. Você tem que passar protetor solar. Sim. Que era algo que, assim, eu lembro que na época acho que eu não levei. Tem gente que usa Eu vou- óculos também. Óculos o tempo todo. Eu voltei boca. bem queimada, a boca ressecada. Por isso que as racha, né? mulheres se Aham. maqueiam muito. É verdade, eu nunca Porque tinha pensado nesse sentido. Aquele A maquiagem tem É, proteção. E É, hoje em e dia a maioria elas colocam vem. muita base líquida mesmo pra criar aquele é o reboco. Isso, porque que é pra até na proteger, oleosidade tem É, uma proteção, que né? é pra proteger. Porque realmente queima. É. E esse negócio de você não conseguir se movimentar, fica tudo doendo, até pra Uhum. andar, É. pra tudo. E pra você pegar o celular, pra escrever. Nossa, vou mandar uma horrível. mensagem pra alguém. Mas Aí você tem que tirar a luva. É, porque né? tem até umas luvas que tem um paninho negocinho pra pra você... dar sensibilidade Isso, do mas toque. não é a mesma coisa. Então, toda hora Não. você tira a luva, porque hoje em dia é tudo celular, você quer É. gravar. Não, e Aham. tem hora que o celular também, numa temperatura muito negativa, tem hora que ele para. Você tem que enfiar ele por dentro da roupa, tentar esquentar. Esquentar pra um ele voltar. pouquinho, Então, É. assim, pra você viver realmente é bem diferente do nosso costume. Claro que quem já mora, quem já tá lá é diferente. E você esquiou? Não, eu não cheguei, era no Cerro Castor. Eu não cheguei a esquiar, fui, mas não esquiei. Na verdade, eu fiz tipo um esqui, que eu não sei o nome, acho que tem outro nome, que é tipo um esqui, Aham. que já é bem difícil. E aí, meio que esquiei, foi bem legal, eu super amei. Mas assim, as pessoas levam um tombo. Teve um senhor que levou um tombo, ele não conseguia levantar, aí a esposa dele continuou fazendo lá o percurso e ele não conseguiu, porque é bem complicado. A Então é primeira difícil, né, vez. cara? A primeira vez é bem difícil. A primeira vez que eu esquiei, aconteceu uma coisa muito assim que ninguém nunca tinha, eu nunca tinha escutado ninguém falar. Sim. Eu comecei a esquiar lá, aprendendo, né? Porque eu não Isso, faz sabia todo um direito, treino fazia antes. Tem que aquele- fazer um o treinamento, uma aulinha, né? Aí fui, até que eu fui bem, lógico, eu não desci igual todo mundo. Isso, eu também não fiz. Mas eu consegui. Só que aquilo, gente, é como se você estivesse na academia. Exato. É um É o esforço, um né, que esforço você tão faz. grande. Daqui a pouco eu tava escorrendo. Aí eu mas com aquele capotão todo, você não consegue o seu corpo trocar a temperatura com o ambiente. Então E aí eu por dentro você vai sentia. ficando suave, Não, né? eu começava a Vai ficando sentir suado. assim, o suor escorrendo pela Nervoso. coluna. Aí eu, gente, aí daqui a pouco eu não tava aguentando de calor, eu tava passando mal. É. Eu comecei a tirar aquele monte de capote e não ventava, porque parecia assim que é meio... Porque não tava nevando no Aham. momento. Então não tinha vento. E eu aquele calor, eu vermelha. Aí teve uma hora que eu não frio aguentei. de abaixo Eu de fui, eu zero. deitei assim, toda na neve, tipo, fazendo assim, ó. Tipo, eu preciso de o calor. É, mas é meio estranho pensar nisso, né? Era isso que eu tava falando ali um pouquinho antes. O pé congela Isso. e você sente calor em cima quando É, você começa a fazer isso. a atividade ali. São várias esportiva sensações. Ali, né? É um mix ali que você fica meio louco, Pra né? gente que não tá certeza. acostumado, verdade. É. E no seu caso, você fez esqui Não, ou snowboard? Não, esqui mesmo. Esqui é aquele E é pior das ainda, porque eu duas. trouxe fininho, comprido, É não isso tá nem daí, é isso aí. acostumada. É, Nossa, é o e o esqui. equilíbrio? Aí tem que ir um, aí vai o outro. É. e vai. Isso É o aí. esqui Aí eu mesmo. falei, gente... Só que eu não desci. Não, Uhum. e esqui é igual bicicleta. Você tem que aprender quando você é criança. É. Não eu adianta também você acho. aprender de a velho, não não adianta. adianta, não. É. Que vai dar merda. Ah, Vai dar vai dar merda. merda. Vai. É, eu quando eu tive a oportunidade lá em Santiago, eu optei pelo snowboard, né? Uhum. E assim, sem saber nada, apesar de eu ter andado de skate Sim. por um tempo, né? Todo adolescente, criança / adolescente, eu andava de skate. Cara, só pra você ficar em pé na prancha, já é uma loucura. Porque assim, você tá sentado, beleza. Uhum. E aí tem uma técnica pra você levantar, Isso. né? Tem uma técnica, você não pode levantar de qualquer jeito, porque a hora que você levanta, o negócio já começa a descer o É. morro abaixo. E aí, meu amigo, eu sempre fui meio sem noção da cabeça, e aí eu fui tentando, então. Aí comecei a aprender, comecei a achar que eu tava aprendendo. Aí beleza, falei, pô, agora eu peguei, né? Subi de novo o morro, né? Aí tem teleférico, aí tem Isso. esteira, né? Em alguns lugares tem esteira, quando o morro é menorzinho, tem esteira pra te levar lá pra cima. E eu falei, não, agora eu vou descer, eu não vou parar, não. E fui. Na hora que eu cheguei lá embaixo, eu bati a bunda no chão, que eu fiquei uns 2 meses com a bunda doendo. Eu achei que eu Olha tinha o perigo, quebrado o aham. cóccix, cara. Por Muita Deus. gente Nossa, fratura, né? É, muita gente... Cara, quando eu tava lá, saiu um cara machucado lá. Sempre. Com a perna imobilizada e tal, sempre sai. Tanto é que nas letras miúdas lá, quando você entra, tem lá. Existe a possibilidade de acidentes, Isso. lá.
cada um é responsável por Por si, né? Verdade, Pra depois não querer ir É. atrás da estação lá e e tal, enfim. Mas é meio louco, assim, cara, é meio difícil. E nessa época de agosto, como é inverno, tinha muitos estrangeiros da Europa, Eu ia né? falar e dos Estados agora. Unidos e Canadá. No avião mesmo, né? Quando a Aham. gente saiu de Buenos Aires pra Ushuaia, eu lembro que eu vim separado do meu ex-marido na poltrona, e eu vim conversando com os homens que eles eram da Europa, Uhum. e eles estavam indo pra lá pra aproveitar a Temporada da temporada neve. Isso pra aí. poder esquiar. Então é muito estrangeiro Gente, nessa pra quem não época. sabe, a gente aqui no Brasil, na América do Sul, o nosso verão é agora, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Só que na Europa é ao contrário, é no meio do ano. E lá, junho, julho, agosto, que é o nosso inverno, eles não têm neve. E Exatamente. muitos precisam da neve, porque são atletas, É, precisam muito de atleta. treinamento. Então, Isso o que eles é vão verdade. fazer? Aí eles vêm Vem pra cá. pro Ushuaia. fim do mundo, para poder aproveitar a temporada de inverno aqui. Isso. Então, costuma ficar realmente muito cheio, uma alta temporada. E desses países, os Estados Unidos, Canadá e o pessoal da Europa. Verdade. É isso aí. Quando Tanto que a cidade lá tá é bem verão, cheia. né? É. Em tese, eles ficariam parados, eles vêm pra cá. que é Santiago, Bariloche, Isso, Ushuaia. são os lugares que né? ficam mais São cheios. os lugares que mesmo. tem as estações pra eles, pra quem vive do Isso, esporte, pra quem né? vive do esporte, que gosta. É. E você chegou aí em El Calafate. De Ushuaia até o El Calafate é próximo, é perto? Avião também. Avião também? Avião. Uhum. Se eu não me engano, foi avião. Foi avião, sim. Foi avião. E o que qual você é- viu lá, né? Tipo, o qual que a você viu lá, diferença assim? desses dois, assim, dos Assim, dois, é das o duas cidades? Calafate, vale a pena porque faz parte. A gente tem, né, a Patagônia, que é dividida em Patagônia Argentina Uhum. e Patagônia chilena. Uhum, Eu fui na Argentina. Tenho vontade de conhecer a chilena também. uhum. Mas, então, na Argentina, você tem alguns trechos, que Uhum. seria o Ushuaia e El Calafate, que tem o glaciar, Uhum. que é um dos maiores, né? Uhum. O segundo ou terceiro maior que tem. Então, assim, o que vale a pena lá é você realmente conhecer o Perito Moreno, Uhum. que é onde tem esse glaciar. Uhum. Uhum. É assim, não tem palavras negócio pra descrever. É absurdo, monumental, é né? absurdo. Assim, mais ou menos que eu me lembro, acima do nível do mar, são de 60 a 70 metros de altura. Que Nossa. loucura. E de profundidade chega, a, assim, algumas regiões, né, a 700 metros. Nossa. Então, assim, é isso, surreal. velho. Eu até vi isso na internet hoje, porque eu lembro mais ou menos do guia falando, eu falei, não, Uhum. vou conferir se é isso. Uhum. E realmente 700 metros em algumas profundidades. Então, uma extensão gigante, né, 250 quilômetros, mais ou menos, Nossa. de gelo. Uhum. É É, surreal. um muro. É um muro. Né? É a um muralha muro. da China de... É uma muralha. E de o gelo. legal do de El Calafate é que tem o desgelo, né? Uhum. Então, quando você tá lá, você ouve aquele barulho Oh, uau, descendo. descendo. Dá medo. Que loucura. E aí Porque você... tem uns barquinhos que chegam lá perto Isso, também, você né? primeiro faz, assim, você chega lá no ponto, aí tem como se fosse uma escadaria, vamos dizer assim, Uhum. pra você olhar, né, de longe. Sim. Uhum. Que é muito Você bonito, tá você no tem aquela visão continente. ampla. Você tá no continente Isso. fora do gelo, né? Isso. Uhum. Aí você tá Aham. olhando de longe. E depois você pega um barco, você Uhum. desce até um determinado ponto, pega um barco pra chegar próximo, mas não tão próximo, Uhum. porque tem o desgelo e aí Aham. pode causar algum acidente. E Aham. assim, é muito frio, surreal. Uhum. E é muito bonito. E tem umas partes do glaciar, né, do Perito ali Moreno, que você vê que é um azul, assim, um azul muito forte. É engraçado isso, né? A cor. O guia explicou que é pela ausência de bolhas de ar. Então, o gelo, ele absorve todas as cores e a cor que ele não absorve seria o azul. Então, o gelo mais, assim, antigo, entre aspas, Aham, que tá ali há mais sim. tempo, é o mais azul. Uhum. Que tem menos bolhas de oxigênio e... Olha, que legal, enfim, não sabia que dá disso, esse ó. efeito Aham. da absorção da luz, enfim. Mas é muito bonito, que tem lugares que é muito azul. Que você olha assim, você vê aquelas E é rajadas azuis. sensacional. É muito Deve bonito. ser assim, é outro mundo. realmente... Aí você viaja, né? Você fica pensando assim, em Deus, na Meu Deus, imensidão como é que e isso tudo. aqui Como é que surgiu, como é que aqui? chegou a esse ponto Como é de gelo sobre gelo, né? Aham. O tempo que isso demorou, entende? Chega no verão, ele começa a derreter, aí derrete cai uns mais, pedaços, cai um né, pedaço. e tal.
E aí daqui a pouco ele começa a crescer de novo. Como é que ele cresce? E ele se move, Como né? é que ele ao cresce? tempo todo. Ele fica se movendo. Claro que visivelmente a gente não vê, mas existe ali uma movimentação desse gelo. Sim. É muito interessante, né? Cara, assim, eu fico, às vezes... quando eu viajo, cara, eu paro assim, fico olhando. É lógico que a gente tira foto, a gente Sim. filma e tal. Mas às vezes eu paro e fico olhando, eu fico assim... Cara, como é que isso veio parar aqui? Isso, a gente fica se questionando, Começou né? pequenininho e foi crescendo. Ou Deus criou isso aqui do já nada e colocou pronto. Como é que aconteceu, né? Porque é meio louco, né? Assim. Porque tá há milhões de anos. Sim. É. O lance das cores, né? É engraçado. Porque assim, às vezes olhando de longe, por vídeo e tal, parece que o gelo tá sujo. Isso. Em alguns pontos, né? Parece que ele tem ele branco, com azul, aí tem umas Isso. partes que parece que ele é meio cinza e meio Vem preto. várias nuances, né? E aí, tipo, pô, será que é sujeira? E você pega Será o gelo, que você é- vê aquela coisa branca, né? Né? Tipo, é muito... É muito bonito, a natureza em si é muito linda, né? Uhum. Legal demais, cara. Muito bom. Eu tenho vontade de conhecer, não conheço pouco de lá. Eu acho que vale a pena, assim, El Calafate não tem muita coisa, Uhum. né? Tem alguns restaurantes, alguns bares, mas assim, o que realmente vale a pena você ir é no Perito Moreno, porque é surreal, algo que você nunca vai ver na sua vida, aquela barreira, aquela muralha de gelo. Então, E os como não passeios- ir, né? Como não ir não num lugar tem que- desse, eu né? já tava por lá mesmo, vou aproveitar. Não tem como. Então, um dos passeios imperdíveis é o Perito Seria Moreno. o Perito. Vale a pena você tirar um tempinho. E o lá. trem, você foi? Aí, em Ushuaia, eu já Aham. fiz mais passeios, né? O Ushuaia teve alguns passeios, assim, que eu acho que não tem como você ir e não ir nesses Uhum. passeios. O trem, trem do fim do mundo, É imperdível mesmo. é muito bonito. Mas, assim, ao mesmo tempo, muito triste a história, né? Porque ali foi o presídio. E é um dos presídios mais, assim... Como é que eu vou te dizer? Que onde o preso, pra ele poder sair dali, era quase que impossível. Impossível. Porque ele ia morrer congelado. ele é vários, grande. vários morreram congelados. Ele conta a história. Então, carrega também muita tristeza em Uhum. relação a isso. Uhum. Porque imagina também as condições, há muito tempo Muitos anos atrás, atrás. de como seria uma prisão daquela. Então, morria pela falta de saúde em si do local. Não adiantava tentar fugir, Não, né? não adiantava, morria tenta congelado fugir, não, mesmo. porque- Não tinha como fugir daí. Era uma das prisões que iam muito presos, né, políticos da Argentina na época, eles eram levados para lá. E aí acabou sendo desativado depois de um tempo. Então esse trem foi os próprios presidiários também que ajudaram a construir na época, porque você vê assim, quando você está passando no trem, as árvores, né, cortadas. Uhum. Que foi desde a época que eles cortavam para servir de lenha, né, madeira, que eram vendidas e, enfim, levadas, e os presidiários que faziam. Então, assim, é uma paisagem muito bonita, mas que para mim carrega uma história triste. Você sente que tem... Aí tem um energia. museu. Tem uma energia, Tem uma energia pesada ali apesar de ser no bonito. ambiente, né? E aí, no trem, eles vão em várias línguas, né? Te explicando a história. Tem uma hora que para, tem um museu, tem tudo direitinho. Mas é bonito e vale a pena você ir, já que tá lá. Legal. Esse trem é o trem que vai lá pra pontinha de baixo do continente, pro fim do mundo exatamente. Que eles chamam de... Que é o último ponto continental ali da Argentina, né? Uhum. Que é o Isso. último grãozinho de continente, que dali Do pra sul, lá né? já é o Antártida. mar, o mar E que você vai pra Antártida. Antártico, né? Porque, assim, pra você ir pra Antártida, você tem que ir pra Ushuaia. Uhum. E aí você sai de lá, né, num navio, até, assim, bem Isso. caro o valor. É caro. Pra você poder ir pra Antártida. Uhum. Então, assim, por isso que é fim do mundo, porque é no sul, e o último ponto para a Antártida. Isso. Eu até tava contando pra ela que o meu sogro, ele percorreu os desertos correndo, né? Uhum. É numa prova que tem dos 4 desertos. E Ah, pra você legal. tem que ter feito os 3, né? Que é do Saara, Atacama, Atacama. tem mais um, acho que é na África. Não, Tem sei. um no Marrocos. Ah, não, na China, perdão. Aham. Acho que é na China. E aí o outro seria Antártida. E aí ele percorreu, foi 250 quilômetros de corrida. E aí ele teve que ir pra Ushuaia, de Ushuaia, que pegar um loucura. navio pra ir pra Antártida pra fazer todo esse percurso. Ele é uma pessoa que vale a pena Caraca, vocês que chamarem. loucura! Que é muito... Maneiro ele é atleta, isso, é muito hein? legal. Bota É, na listinha aí pra é não muito esquecer bacana. ele. Legal. É. Isso. Então lá realmente é o último ponto. Por isso que é fim del mundo, É. porque é o fim do mundo. E por que chama Terra do Fogo? A Terra do Fogo foi porque os nativos, quando os europeus chegaram lá, né, para descobrir, vamos dizer assim, os nativos que moravam lá
né, que estavam lá, eles faziam grandes fogueiras. Então, quando eles chegaram, eles viram aquela fogueira gigante. E aí, com a Terra do Fogo. Porque era fogo muito frio. não tem nada. Fogo Não tem nada, entendeu? O fogo era só pra Então, porque é muito livrar o frio, frio, aí- né? Isso, aí os nativos Era faziam muito- essas colocava fogueiras, muito né? fogueira Essa é a pra poder história, aquecer. é a história que eu sei. Por isso que é a Terra do Fogo, porque os europeus, quando chegaram, viram a fogueira e Só não o fogo. entenderam até, né? Aham. Saber que era fogueira dos nativos. Ah, Legal. Interessante. Eu tenho vontade de conhecer lugares assim, mas eu acho que são lugares que eu acabo tendo que ir sozinho, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? É. E assim, a Júlia, minha esposa, ela não gosta muito desses negócios, muita aventura. É muita aventura. Muito assim, é muita e tal, eu falo aventura. assim, ó, então E com a tem que Celina conhecer de 4 sozinha, meses, né? com a Não Celina dá- de 4 Essa pessoa, meses. Mas a Celina toda Vai eu e o Lorenzo, Lorenzo, vamos comigo? Vamos. Tem Ele até é mais... um passeio, assim, que é imperdível, que é a Laguna Esmeralda. Uhum, Ali na Laguna Esmeralda, acho que foi a experiência mais bonita que eu já tive na minha vida. uhum. Porque é um trekking que fala, né? Aham. Que você faz 9 quilômetros, né? Então você coloca aquela bota, A com, bota aquele, e tal, com, né? aquele, com aquelas garras. Uhum. É bem difícil, você tem que entrar no meio da floresta pra você não pegar aquela ventania. E você vai todo encapotado. Nossa. Então você imagina. 9 quilômetros de 9 bota e de capote assim. Óculos. Uhum. É muito frio. Aquele Vira dia 90, tava né? o pior de todos. E aí você vai andando em fileira, né? Pra um atrás do outro. É um guia na frente, um guia atrás, Uhum. pra Aham. acontecer qualquer coisa. Com aquela E varetinha na tava mão, ventando assim. muito, com a varetinha, Aham. e tava ventando muito, mas muito, muito, muito. E o barulho do vento é igual às ondas do mar. Aham. Faz aquele tchá, Aham. que bate nas montanhas, as árvores, faz aquele barulho. Teve um momento que você via igual um tornado vindo o gelo. Eu falei, lascou. Agora ferrou. Quando veio, ele fala, para e meio que abaixa. E Aham. segura com as varetinhas, né? Que tem um nome aquilo, mas segura com ele. É. Eu segurei. Só que eu tenho 1,60 m. Aquela ventania veio, o gelo veio junto. E eu fui afundando na neve. Que Eu isso, achei que eu ia cara? morrer. Aquele dia eu achei que eu ia morrer. Aquele dia eu falei, Que já isso? era. E aí o meu ex-marido, na época, ele tava atrás de mim, ele viu que eu tava afundando. Ele veio, me segurou, veio por trás, porque me cobriu. Eu Que tive que isso? depois ir subindo Uhum. pra... Que me isso, cobriu. cara? Eu fiquei com muito medo. Aham. Porque ventava muito. E aí vem a neve, você não enxerga. Mas Uhum. é por Sumiu isso que é bom passar óculos, por essas sumiu- coisas, que tem história pra contar. Pois é, cara. É, Olha- aventura, olha né? a história que tem pra contar, mas né? eu assim, quando Então, você achou que quase você ia morrer na sua vida? soterrada. Soterrada na neve. Entendeu? De neve. na neve. Na neve, porque o gelo você não enxerga. Nossa, gente. eu não enxerguei. Eu não É, consegui você não enxergar. imagina que aquilo É, e o tem uma frio, quantidade né? suficiente pra Isso, te e foi. encobrir, né? E aí, quando a gente chega no lago, que tava Uhum. congelado devido à época, é lindo, porque é uma cadeia de montanhas, assim. Aí você vai pro meio do lago. E aquele silêncio. E assim, você vê a presença de Deus ali. Porque Uhum. Deus, ele tá presente na natureza, ele que Sim, criou ela. Sim. Então, assim, é uma energia que não dá pra explicar. Aham. É surreal. Se você falar dos lugares que você conheceu, aquele lugar é sagrado. Uhum. Né? De você realmente olhar e você ver a grandiosidade de Deus naquele momento, sabe? É lindo, né? É muito A natureza bonito. é perfeita, gente. Ali todos é- os extremos. Mas ali foi onde minha mão eu não conseguia mexer. Aí tanto que o guia falou, vai pra montanha, onde tem as árvores, Uhum. por causa Que do ela vento. protege. Temperatura Porque deve ela ficar protege. um pouquinho melhor. Isso. É. Aí você faz um lanche ali, muito rápido, que você não pode ficar parado. Porque Uhum. começa a congelar. É. Aí depois, na volta, aconteceu outra tragédia. Ah. Porque essas botas que tem essas garras, eu não Aham. sei o que aconteceu, que ela agarrou. Menino. Eu fui de cara no chão. Nossa! Porque ela agarrou, eu tentei, na hora que eu tentei, eu fui de cara no chão. Assim, o perigo de você quebrar, de se machucar, muita gente se machuca. É. Então, assim, se você tem algum problema no Nossa. joelho, se você não tá bem condicionado, não dá pra ir. É. Não se arrisque. Não porque é uma trilha leve, Não, né? porque até, imagina, negócio mais alguém te pesado. buscar se acontece alguma Nossa. coisa. É complicado. É. E nessa região toda, tem algum prato típico? Como é a gastronomia? O que você Tem, achou que tem. todo mundo deve experimentar? Que Tem um que vale a eu pena. esqueci o nome, mas é um caranguejo. Que é bem famoso. O grandão. O grandão, Caranguejo eu não grandão. comi o King grandão, crab, né? do Alasca, né? É isso, mas eu comi a empanada, né? Que aí Uhum. tinha o molho desse caranguejo, eu Uhum. gosto. E o que eu comi, né, bastante lá, que é bem típico, é cordeiro, né? Uhum. O cordeiro da Patagônia. Só que antes disso, eu tenho uma amiga que já tinha ido. E ela virou pra mim e falou assim, aqui, amiga, não come cordeiro.
Eu falei, mas por quê? Ela falou, Por você quê? não sabe o que aconteceu. Eu fui comer, porque é uma carne Passa mais mal. gordurosa, né, e Forte, tal. né? É muito forte. Aham. Ela falou, eu comi o cordeiro. E aí eu fui fazer o trekking. No meio do trekking deu uma diarreia. Nossa, E a minha velho. experiência Que loucura. foi cagar na neve. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina o que eu vou fazer da minha vida. Não, Não não deixa- deixa roupa, E né? aí eu deixa levei de ser uma remédio. experiência, né? Antes de comer, eu tomei remédio. Porque eu fiquei com medo, né? Porque É. comida muito gordurosa, Isso aí. muito diferente. Assim, Uhum. tempero, pode dar. Claro, é. E aí você imagina no meio da trilha, o que eu ia fazer da minha vida? Levei lenço umedecido, levei tudo. Mas graças a Deus não aconteceu nada, não. Muito gostosa a carne, por sinal. É. Muito. É assim, que é assim, às vezes não é nem. Pô, é uma carne gordurosa, é uma carne que tem alguma substância que causa isso. Às vezes nem é isso, às vezes é a gente que não tem o costume. É isso. Né? Um negócio diferente pro É seu diferente. corpo. E aí o seu corpo reage Mas- de uma forma diferente. Até quando você gente. viaja aqui dentro do Brasil. Nordeste, isso. né? Mas é verdade. Quando eu trabalhava embarcada, que eu era nutricionista em navios Offshore. de petróleo, né? Teve uma vez... Gente, muito engraçado isso daí que você falou, me fez lembrar. Teve uma vez, chegou um estrangeiro e Santuza, eu preciso conversar com você. E ele, assim, eu vendo que ele tava meio sem graça. Sim. E eu tava Constrangido, na cozinha. né? É, eu tava na cozinha. Ele me olhando, aí ele fez assim, eu, ok. Aí eu fui pra um cantinho com ele dentro do refeitório mesmo. Aí ele, Santuza, May I help eu you? preciso É. conversar com você. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Aí eu já preocupada, né? Sim. Será que é alguma coisa aqui dos meninos, da cozinha, da comida? Aí eu, pode falar, ele. Eu queria saber se vocês brasileiros, tem algum remédio, alguma coisa que vocês tomam para evitar a flatulência do feijão? Ah, meu Deus. O costume. É, costume, Né? pô. Costume. Aí eu falei assim, Tadinho. Não. Aí ele, porque eu amo feijão e eu aprendi a comer feijão aqui no Brasil. Ai, que pecado. Mas todo dia que eu vou comer, eu passo muito Tadinho. Não aguento. Aí É eu o falei assim, costume. não, aí eu falei sobre isso, falei assim, não, gente, algumas pessoas, lógico, têm a intolerância Isso. e tal, mas os brasileiros a gente não tem Já tá nenhum acostumado. remedinho, não. Não, E a gente é, come isso feijão todos os dias. Todo Sim. dia, pô. É E lá isso é aí. muito carne de cordeiro em tudo. Aham. Mas é Tempo todo, gostoso, é bem Nossa, gostoso. em falar nisso, as carnes argentinas. Nossa, Buenos Aires. É. Nossa. Esquece, cara. Qualquer uma que Sensacional. você É verdade, pedir, é muito gostoso. esquece. Não tem igual. E quando você saiu de lá, você falou que tem uma história legal pra contar da Argentina e tudo? Ah, tá. É porque foi, né? Ah. Já falando do Flamengo, meu time. É porque acho que a gente saiu de El Calafate e foi pra Buenos Aires, né? Porque só lá mesmo pra Aham. voltar. Aham. Eu achei que, né, tá tudo organizado, vamos voltar. Aí meu ex-marido, flamenguista doente, né? Você sabe como é torcedor do Flamengo. Então, eu descobri que o jogo tal vai ser no dia que a gente vai viajar e vai ter. Liberou pra comprar ingresso e eu bem consegui. Nada planejado, né? Imagina. Vou transferir esse voo pro dia Transferir. seguinte. Aí eu falei, tá, mas como é que vai ser? Ele, não, o jogo vai começar a tal hora, não sei se era às 7, não me recordo direito. E eu falei, mas que horas é o nosso voo? Às 3 da manhã. Eu falei, vai dar tempo? Não, vai, a gente chega no hotel, deixa as coisas, já pega um táxi e tal, vai pro... Porque aí a gente foi pro Porto, né, que onde... Porto Madeiro? Isso, Aham. porque a concentração do Flamengo ia sair de lá. E Aham. gente, eram 20 ônibus daquele de... Nossa. Caraca. Dois Como é que andares. fala? turista, Dois né? andares. E assim, meio de semana, sei lá, era uma quarta-feira, quinta-feira. Mas lotado. Mas todos os ônibus lotados de flamenguistas. E aí eu falei, tá, então vamos. Era Vélez o nome do time. E aí chegamos lá no Porto, né, de tarde, a concentração do Flamengo. E a torcida daquele jeito. E eu ficava assim, gente, esse povo não trabalha, não. Porque assim, Todo mundo de férias? assim, não é possível. não é feriado no Brasil, não é nada. E assim, E eles tinham acabado, né? As pessoas conversando, você vê que eles tinham acabado de chegar, né? E que eles iam embora já. Assim, uma loucura. O povo é muito doido. Não, às vezes o pessoal, cara, eu não sei se a Santuza vende, mas eu, de vez em quando, eu vendo torcedores, assim. Cara, o pessoal faz cada loucura. Isso, é loucura. Perde mulher, perde tudo. Entendeu? Não pega uma diária de hotel pra Não, dormir. é direto. O cara vai pra concentração, da concentração Isso. vai pro estádio, do estádio volta pro aeroporto. É isso aí.
não pega um hotelzinho, uma diariazinha que Não, seja. não, realmente. E aí eu cheguei lá e fomos no ônibus, a galera super agitada. E aí lá na Argentina eles fecharam as vias principais, né? Tudo com muito policiamento pra nessa frota do Flamengo passar até o estádio, porque tinha que ser em portarias diferentes, porque brasileiro com argentino não dá certo. Então, assim, e quando a gente chegou lá, eu lembro que tinha umas, tipo, fechando, assim, umas de madeira, assim, fechando. Tapume fechando. E a galera da Argentina tentando quebrar. Que surreal. isso, Eu achei muito surreal. Eu não imaginava que era assim. Porque nem aqui, Vasco e Flamengo é desse jeito. E aí entramos, e quando eu já fiquei irritada. Porque eu fui com a minha bolsa, a mulher leva o quê? Leva um batom, né? Leva algumas coisas, né? Tanto que no Maracanã já fui. E enfim, eles mandaram tirar tudo. Então você via as maquiagens, Que assim, isso? das mulheres, tudo jogada num canto. E as mulheres putas. Dos brasileiros, a gente não podia entrar com nada. Exatamente assim, nada de nada mesmo. Mas perdeu suas maquiagens. Tudo. Toda a maquiagem que eu tinha na bolsa, tudo. Não podia entrar com nada. Nada de nada. E aí entramos, né? Aí o jogo, óbvio, o Flamengo ganhou, não tem como. E aí, óbvio, né? Eu sou vascaíno, óbvio. Eu gosto de sofrer, né? Aí, tá, acabou o jogo. E aí, quando acabou o jogo, né, eles pedem pra torcida do Flamengo continuar. Porque só depois de uma hora que a torcida da Argentina sair toda, que os flamenguistas poderiam começar a sair. Caraca. E nisso tinha acabado o jogo quase meia-noite. E o voo era às 3 da manhã. E aí os argentinos... Voo internacional, tem que fazer imigração. Tudo isso. Não, naquela época era, assim, era 2022. Mas ainda tinha questão da vacinação, que você tinha que comprovar a vacinação. Então tinha essa demora ainda. Nossa! E aí aí a gente já começou a ficar nervoso. Falei, vai perder o voo. E a galera que tava ali também nervosa, porque a maioria ia voltar pro Rio. Também, assim, né? A maioria era do Rio. No mesmo voo que você. Ia voltar no mesmo voo e tinha que trabalhar. E a esposa já tinha brigado e já não sabia o que fazer mais, que tinha gastado o dinheiro todo pra comprar o ingresso. E aí eu lembro que uns 4 argentinos que ficavam correndo pelo estádio. E eles são muito preconceituosos. Extremamente preconceituosos. E eles ficavam imitando macaco. Assim, é bem ridículo da parte deles. Eles são muito preconceituosos. E eles não querem ir embora. Demais na Libertadores, demais. Disso, quase né? 100% das vezes é muito com a Argentina. feio. E assim, eles não queriam ir embora. Eles ficavam imitando macaco, e a polícia indo atrás dele, até eles saírem. Então demorou mais ainda pra gente sair. Então a gente chegou super atrasado no hotel, não deu tempo de nada. Só pegar as coisas, né, e ir. E aí, quando chegou no aeroporto, aí eu tô vendo, chamando o nome do Eric, né, porque gente, pelo, como é que fala? Microfone lá, né, no rádio. Porque tinha que apresentar o negócio do Covid, e ele tinha feito o check-in, né? Check-in online. E aí não passou pelo balcão. E aí não teve o balcão pra mostrar. Então foi mais demora ainda. Nossa, foi surreal, assim, pra chegar. E os torcedores do Flamengo, que a gente tinha encontrado lá no estádio, estavam todos lá, acabados, moídos, cachaça, e iam trabalhar no outro dia. Nossa. Jesus torcedor, amado. Olha, flamenguista é fanático mesmo. É um bicho louco, né? Tipo, faz qualquer coisa pelo time. E mais coisa. triste é esse gato pingado correndo lá, os argentinos, e sabendo, tipo, só depois que a gente sair que ele vai liberar essa torcida inteira. Às vezes faz de propósito, né? Tipo, e esse preconceito, né? Não, assim, os casos de preconceito são frequentíssimos. Essa palavra existe? São frequentíssimos. Argentino, né? Principalmente na Libertadores, né, cara? E aí o brasileiro também dá muito ibope, né? Exato. Acaba dando muito ibope. É verdade. Né? E aí isso acontece aí mais e mais. Acirrado, é aquele negócio da criança na escola, né? Tá me zoando. Isso. E aí a criança que pega a pilha, aí que eles fazem mais ainda. Né? E o brasileiro, ele pega, e aí eles fazem cada vez mais, e aí vai só piorando. Porque assim, pra falar dos argentinos, maravilhosos. Sim, trataram super bem, sim. muito educados. Achei eles até muito mais educados que os chilenos. Mas no estádio realmente tem essa rixa, né? Tem, isso acontece. E esse lance da saída, isso é comum, né? Não só em jogo de Libertadores, no exterior, nem nada. Sim. Até aqui também é comum. Tipo assim, a torcida visitante, ela pode sair do estádio, geralmente, até os 30 minutos do segundo tempo. Ó, quem quiser sair até os 30 do segundo tempo, pode sair. Mas, passou dos 30,
que aí começa a sair também a Cada torcida outra. local, e aí já não pode mais sair. E aí, tipo, tem que esperar e tal. Mas aí quando você tá numa situação dessa, Não com tem voo, bom horário senso. marcado e tal, Foi complicado. terrível. Mas deu É. tudo certo, o Flamengo ganhou, o que importa. É. E assim, e até lembrando, né, sobre esse lance da verificação, da vacina e Sim. tal, eu lembro que na pandemia, cara, assim, pro pessoal vir de fora para o Brasil, era uma burocracia absurda, cara. O pessoal gosta muito de rebaixar o Brasil, né? Tipo assim, o Isso. Brasil é bagunça e Aham. tal, não sei o quê. Pra sair daqui tem que apresentar um monte de coisa, mas pra vir, pode vir do jeito que quiser. Não, Mas não era bem assim, não, cara. não foi bem assim mesmo, não. Pô, a gente fazia vários voos, pô, o pessoal vai pra Europa e tal, tranquilo, e na volta, cara, se não tivesse com o documento 100% certo, a companhia aérea não trazia, porque sabia que ia bater aqui não ia e o dar. governo não ia aceitar a documentação. Isso. E aí eles têm essa penalidade de ter que Isso. voltar com a pessoa, né? E aí eles perdem um assento no avião. É. Então assim, eu lembro que isso era muito rigoroso, esse Foi lance da mesmo. documentação, né? Verdade. Tchaka, agora a gente vai pro quarto quadro, que é o desembarque rápido. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Qual o seu destino dos sonhos? Tenho 2 destinos do sonho. Que Uhum. seria a Escócia, Hum, porque eu gosto dessa questão Hum. histórica. E eu gosto da natureza, então Aham. Tailândia, Indonésia, são os 2 destinos que eu queria muito. Tailândia e Indonésia. Destino dos sonhos de muitas pessoas, né? Quando você É, for legal. na Escócia, faça a Irlanda que tá do ladinho. Aproveitar isso e já aí. fazer tudo. Vale a pena. Nunca iria. Assim, eu acho que eu iria pra todos os lugares, porque eu acho que todos os lugares têm Uhum. uma cultura pra te ofertar, pra você conhecer. Mas, assim, algo que não me chama atenção seria, por exemplo, a China. Porém, Uhum. a muralha da China me chama atenção, então... Então iria. Então eu iria. Eu acho que não tem nenhum lugar que eu não iria. Qual foi sua última viagem? Viagem grande, assim, foi pra Ushuaia mesmo. Uhum. Próxima viagem, já tá planejando? Queria voltar pra Europa. A história, né? Assim, eu Velho tenho muito, continente. eu tenho muito mais vontade de conhecer a Europa do que conhecer os Estados Unidos, que eu não conheço, por exemplo. Sim. E qual foi a melhor e a pior comida típica que você já provou? Nossa, a melhor e a pior? Gente, assim, eu não sou chata pra comer, não. A melhor, pra mim, a melhor culinária foi do Chile. Uhum. Frutos do mar lá, o camarão. Nossa, lagosta, tudo, eu gostei muito. Que legal. Agora, a pior... Acho que eu não me recordo de nada ruim, assim, não. Uhum. Que eu tenha tido uma experiência negativa em relação a comer algo, não. Uhum. E uma viagem ou um lugar que te marcou, que marcou sua vida, e por quê? Foi o Laguna Esmeralda, esse local. Uhum. Porque ali eu senti realmente, acho que a presença de Deus na sua forma mais, assim, grandiosa, infinita, entendeu? Porque, assim, a gente fica procurando Deus, né, Aham. em coisas Uhum. materiais, né, e o Deus está dentro da gente. Mas Com quando certeza. você olha, assim, fora, A né, que natureza, você né? vê a natureza, você vê ali a onipresença, a onisciência dele. Assim, vai lá. Vai lá que vocês vão sentir, Legal. assim, é bem diferente. E o que significa viajar pra você? Acho que viajar é como ler um livro. Um dia eu escutei essa frase e é uma verdade. Se você não ler, você só vai saber uma página. Se você não Uhum. viajar, você só vai conhecer uma página. Profundo isso, hein? Sei. É, porque um livro, né, você vai conhecendo, né? Ler também é viajar. Então, Uhum. acho que seria isso a comparação que eu faria. Então, como uma boa Gostei. sagitariana, como eu disse, eu gosto de viajar. Amei. E você quer deixar alguma consideração final? Viagem, aproveitem. Eu acho que viajar é você conhecer e dar a oportunidade de conhecer a cultura alheia, né? Uhum. Porque todas vão ter algo para acrescentar na sua vida, né? Vão te trazer lições, vão te trazer experiências e todas as experiências vão fazer você crescer. Sim. Então, acho que viajar é isso. Você se permitir a conhecer novos lugares e novas experiências. Todo mundo sempre vai ter algo a acrescentar. Com certeza. Claro, né? sempre, sempre, sempre. E voltar com a bagagem mais cheia. Mais cheia, Tanto de exatamente. compra como de Não conhecimento. só de vinho. Não só de vinho. né? Pra quem vem da Mais de Argentina. conhecimento, né? Isso ninguém vai apagar. Você não vai perder, não vai se desgastar. É um investimento. Pra mim, é o melhor investimento. Não é porque a gente trabalha com isso, né, Santos? Mas, cara, é um dinheiro bom. extremamente bem Bem gasto. gasto.
Cara, E você assim, vai viajar com você sozinho ou com a família. Isso. Um negócio que você nunca vai esquecer, cara. Você vai Jamais. lembrar com carinho daquilo tudo que aconteceu, né? E vai ficar registrado pra sempre. Não assim, só viagens grandiosas. Mas Uhum. eu falo Viagens isso muito aqui. pequenas, você sair ali do lado em Penedo, ir na outra cidade. Isso aí. É você estar circulando, se movimentando, se permitindo. Porque às Sim. vezes você fica fechado só num local e Uhum. você acaba não evoluindo. É. Porque você não dá a permissão de você conhecer outras pessoas, de ter essa troca. E todo mundo tem algo a acrescentar na sua vida. Claro. Uhum. 100%. Isso eu sempre falo muito aqui, que não importa o local. Importa realmente seu estado de espírito. Isso aí. E a gente, para quem não sabe, a gente está em Volta Redonda, que é próximo de algumas cidades turísticas Isso. aqui, principalmente Uhum. do Vale do Café, de Penedo também, Itatiaia, o Véu da Noiva, que é bem famoso, vem gente de Uhum. muitos lugares para cá, O Parque Nacional do Itatiaia, né? É. Ali, o Pico das A gente tem Agulhas lugares Negras. belíssimos aqui, É. né? E a gente tá aqui há 40 minutos, mas quando a gente vai pra lá, primeiro parece que a gente dirigiu 600 quilômetros, porque a temperatura já diferente, muda, né? É. já cai a temperatura. E as comidas também, os restaurantes Isso. são totalmente diferentes daqui, que tá tão perto. Isso. Uhum. E às vezes a gente não E- dá valor a isso. A gente acha que tem que dar valor a algo de fora, não. Aqui dentro também tem muitas Sim, coisas legais. claro. E qualquer viagem que seja. Eu conheço pessoas que moram no Rio de Janeiro olha só que interessante, não são tantas pessoas assim. Sim. Poucas pessoas que, quando é feriado, sai da sua casa, gente que mora na Tijuca, alguma coisa. Sim. Não, a gente vai lá pra Copacabana, a gente vai pra Ipanema, vamos nos hospedar no hotel e vamos fazer turismo. Sim. E eu acho interessante. legal, pô. Porque quando você tá ali de turista, você vai ver É outras diferente, você pessoas, tem vai outro Isso aí. olhar, conhecer. né? Diferente do dia a dia, Do correria, dia-a-dia, que você da tá no correria, trânsito e é tal. verdade. Tem E razão. é interessante. É Sim. legal. Vamos fazer turismo em Volta Redonda. Aonde? Quais são os pontos CSN? Não, Volta Redonda não tem Não muito, dá. não. Mas Rio dá. aqui Os próximo redores tem. Você vai fazer fechamento? Não. Vamos lá. Não, eu só queria, assim, o papo foi legal demais. Satisfação te conhecer. Ah, eu que agradeço, Gratidão. adorei. É, Porque a gente vai relembrando É, coisas que a gente verdade. até esquece. E a gente Muito vai obrigada. viajando de novo. Vai, né? vai Você lembrando dos das fatos, coisas. Muito né? obrigada bacana. por você ter aceitado o Isso convite. aí. Não, eu que agradeço. Gratidão adorei. pelo seu Espero tempo. Se que quiserem você chamar tenha de novo, gostado. vou viajar mais pra poder vir contar. Exatamente. Se quiser voltar com uma outra experiência, Sim, a gente certeza. volta. as portas estão sempre abertas. Gratidão pelo seu tempo, compartilhar a experiência. Prazer te conhecer. E é isso. Muito né? obrigada. E você tem alguma história aí legal pra contar, que merece um check-in confirmado? Mande uma mensagem pra gente e siga a gente nas redes sociais. Eu sou Santosa Macedo E eu sou o Ricardo Werneck. e até a próxima. Tchau, tchau. Check-in Confirmado Podcast.